Fala comigo, rubro-negro. Galera, como vocês sabem, né, eu já soltei no vídeo da tarde, o Adílio, infelizmente, partiu dessa pra melhor, né, aos 68 anos. Partiu por conta de um câncer no pâncreas, já estava há 2 semanas internado. E ele finalmente descansou, né, parou de sofrer e foi para o plano divino se juntar a outras lendas do Flamengo. E galera, infelizmente ele se foi e o ESPN FCBR, principalmente o Zinho, fez uma linda homenagem. O ESPN fez uma homenagem a ele e o Zinho, né, jogou com ele. Inclusive o Zinho, na época que passou pelo Flamengo, jogou ao lado do Adílio, né, jogou ao lado dessa lenda, ele teve esse privilégio. E ele principalmente se emocionou. Como vocês viram na thumbnail, ele se emocionou. E eu não vou nem fazer react, eu vou deixar vocês verem na íntegra, porque eu sinto que isso é uma falta de respeito, eu tenho que colocar minha cara lá ao lado dessa lenda, um vídeo que é um vídeo de luto, um vídeo que é pra exaltar essa lenda que foi Adílio. Créditos desse vídeo são do ESPN Brasil, Grupo Disney, Programa ESPN FCBR. Eu não vou nem pedir o like, vocês já sabem tudo isso. Fique aí com uma homenagem a essa lenda chamada Adílio. Um dos maiores nomes da história do Flamengo. A camisa 8 do rubro-negro sempre foi de estilistas. Zizinho, Rubens, Geraldo, mas com Adílio, ela foi o equilíbrio perfeito entre arte e competição. Agora é saudade. Uma linda, linda história que começou no início dos anos 70, nas divisões de base. De drible tão fácil quanto seu sorriso, o garoto encantou todo mundo. Brown, como era carinhosamente apelidado, enfileirou títulos. Foram 10 conquistas pelo Flamengo, 5 campeonatos cariocas, 3 brasileiros e a dobradinha mais especial, a primeira Libertadores e o primeiro Mundial no inesquecível ano de 1981. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Lico, Nunes e Tita. Qualquer flamenguista que se preze é capaz de escalar esse time histórico. E se era Zico uma divindade, a maior estrela, Adílio era um dos principais pilares de uma geração. Uma pessoa dada a poucos orgulhos, mas Adílio cultivava um em especial. Em 2 ocasiões, Zico confiou a camisa 10 ao amigo. Em 1977, quando o Galinho passou o longo período da seleção, e em 1983, quando foi embora para a Itália, Adílio ouviu do próprio Zico: "Pega a 10, que em você não pesa." Adílio teve uma breve, porém iluminada passagem pela seleção brasileira no pré-copa de 1982. É dele o passe mágico para o Júnior despachar os alemães no Maracanã. Uma vida de amor à bola. E todos sabem do grande amor do menino que saiu da cruzada. 617 partidas, 129 gols, 10 títulos. Falar do Adílio é falar do Flamengo. E o ciclo no rubro-negro não poderia acabar. Como técnico, comandou as categorias de base do clube em que tanto brilhou. Ensinou o que ele sabia como poucos, o que é ser Flamengo. Mostrou o caminho para a criança, né? O lado bom da história, né? O garoto que chegou aqui na Gávea, humilde, vindo de uma comunidade carente, né? Até bem pouco tempo atrás, Adílio ainda desfilava sua categoria pelo time Flamaster, ao lado de velhos companheiros. Nunca disse adeus à bola, porque ela é feita da mesma matéria que Adílio, a tal da alegria. Obrigado, torcedor. Obrigado. Obrigada, Adílio. E cada vez que um jogador rubro-negro honrar a 8 do Flamengo, como faz agora o Gerson, vamos enxergar você ali. Por isso, Adílio será eterno
e vai contrariar até Coelho. Uma vez Flamengo, Flamengo até depois de morrer. O homem do sorriso solto, do sorriso leve, que representa o Flamengo como poucos na história, hoje dificulta o nosso aqui na abertura do clube. É difícil falar do Adílio para quem acompanha o futebol de perto e sabe da simplicidade do anjo rubro-negro. Maurício Neves, um historiador do Flamengo, hoje me disse o seguinte: ele sempre foi um pouco mais anjo do que humano. Então talvez por isso Deus tenha levado tão cedo Adílio para perto dele. Eu vou começar esse programa com o Zinho, que também não está num momento fácil ali no camarote, mas que viveu um momento muito especial, Zinho. Não precisa segurar a emoção, não, porque você mais do que ninguém sabe o que é receber um abraço, um apoio e um sorriso do Adílio. Eu acho que você deve dividir com todo mundo o privilégio que você teve no começo da tua carreira. Hoje eu estou verdadeiramente, Dani, um abraço para você, para o Pascoal, para o Mauro, momento difícil mesmo, a gente perde um grande amigo, né? Eu estou hoje realmente de rubro-negro, né, para homenagear o Adílio, e como rubro-negro, né, de ir na arquibancada para torcer pelo Flamengo, eu ia ver o meu ídolo, né? Eu lá de Nova Iguaçu saía para ir para o Maracanã, para ver o Adílio caindo pelo lado esquerdo ali, vim balançando, era a alegria do futebol, né? O choro é da tristeza, né? Porque a gente sente muito, né? Mas as minhas lembranças do Adílio são as melhores, inesquecíveis, né? Em todos os momentos. A minha estreia no Flamengo, no profissional do Flamengo, foi entrando no lugar do Adílio, né? Ele se lesionou, né, num jogo no dia 9 de março de 1986, vai há muito tempo atrás, eu com 18 anos, no banco de reserva, ansioso e nervosíssimo, te mandei até essa mensagem, né, Dani? E ele se machucou, mas deu tempo de chegar e falou, você se preparou para esse momento, vai lá, você vai dar conta do recado. Sempre com uma palavra amiga, sempre com apoio, e ele já é um monstro, né? Campeão do mundo pelo Flamengo. Eu que era molequinho assistindo aquele time campeão do mundo, sempre foram os meus ídolos, né? Eu tive o privilégio de jogar ao lado do Adílio, de poder chamá-lo de amigo, de conviver com ele um período ainda muito bom no profissional, e essa amizade durar por muito tempo, né? Ou seja, encontrando sempre o Adílio, o recebendo aqui em casa, ou nos jogos do Master, ou em algum evento do Flamengo. Então, que me perdoe, mas realmente hoje eu me vesti do que eu sou, rubro-negro, né? Todo amante do futebol, é claro que tem uma lembrança com o Adílio, vai ter um momento com o Adílio e vai reverenciar o atleta que foi, o cara que se dedicou à profissão, o cara que conquistou, o cara que chegou à seleção brasileira, saindo lá da cruzada, da favela, né, e vencendo na vida e mostrando que é possível, dando exemplo, vencendo barreiras, vencendo preconceitos. Então o Adílio é um representante do que é o povo brasileiro, do que é aquele garoto que tem um sonho. Ele chegou, ele conquistou, como eu disse aqui, meu ídolo. Eu sempre, quando encontrava o Adílio, fazia esse gesto, né? Reverenciando o meu ídolo e, maior ainda, o ser humano, a pessoa. Adílio para sempre, Adílio no meu coração, Adílio, eu como rubro-negro mais ainda, né? Como torcedor, o que tive de alegria vendo o Adílio jogar, inesquecível, maravilhoso. Essa camisa 8 sempre foi muito bem representada por ele, e como o Zico falou, poderia ser um camisa 10 também, porque jogava demais, mas a 8, quando a gente vê a camisa 8, a gente lembra do Adílio. Obrigado por tudo, Adílio, que Deus conforte os familiares dele, né, seus filhos, a família toda, os amigos, está todo mundo muito triste. Amanhã é claro que eu vou lá no velório, vou me despedir também, prestar todas as homenagens para esse cara que merece, sempre mereceu.
Tá aí, depoimento do Zinho, pra gente começar aqui, dar uma boa noite para vocês. Imagino que vocês também tenham muitas histórias de ver de perto, de acompanhar. Pascoal também ali com o olho marejado. É difícil, Pascoalzinho, é difícil, mas eu acho que é importante a gente contar um pouco para quem não viu. Eu não vi, né? Eu soube depois, mas eu acho que é importante a gente poder mostrar um pouco do Adílio, que era pouco vaidoso, não fazia questão de holofote, mas iluminava o sorriso dele em qualquer lugar que tivesse. É que ele tinha uma luz diferente, né? Quando ele recebia uma bola que ele saía da meia para a ponta esquerda, ele era meio que ao contrário, né? O Lico vinha da ponta para dentro e ele saía de dentro para fora. E ele fazia um barulho sem falar uma palavra, né? Porque ele tinha uma luz, ele tinha um brilho, ele era diferente, né? Andrade, Adílio e Zico. Você ia dizer o seguinte, mas o Andrade e o Adílio, não. O Andrade um pouquinho mais, o Adílio e o Zico saíam para... O Zico, não vou falar nada, que o Zico é extra classe. Como era extra classe o Adílio. Capaz de, num lance... ele era tão simples para fazer as coisas dentro de campo, que às vezes quem via achava fácil jogar futebol. Porque ele simplificava. Se ele tinha que dar uma caneta no cara, o caneta é um drible no meio das pernas, ele dava e saía para o jogo de uma forma natural. Natural. Se ele tinha que dar um drible para chegar na linha de fundo, também ele era natural. Se tinha que dar um passe para o Zico, se tinha que dar um passe para o Nunes, ou para o Tita, ou para o Lico, ou para quem quer que seja, ele fazia sem a menor, sabe, ficar o menor, mas não tinha nenhuma preocupação, zero preocupação, porque ele sabia que o importante era o Flamengo, por esse coração rubro-negro, por essa vontade de jogar no Flamengo. E aqui as minhas homenagens ao Adílio. Pois é, não tenho o que falar, né? Basicamente, o Adílio é basicamente tudo isso que o Zinho falou e muito mais. O Zinho é o melhor, né, entre todos nós que pode falar, ele pode falar com certeza, porque ele presenciou, ele esteve ao lado do Adílio, ele sabe o tipo de pessoa que ele é, sabe o quão grande ele é, e o Zinho conseguiu transferir de uma maneira incrível, em palavras, tudo o que ele sentia. E todos nós sabemos que ele é isso e muito mais. Não existem palavras para descrever o que esse homem fez pelo Flamengo. Partiu desse plano terreno, mas a sua história no Flamengo vai ficar para sempre como alguém que fez vários jogos ao 14º maior artilheiro do Flamengo e o terceiro jogador com mais jogos na história do Flamengo. Mais de 600 jogos e mais de 125 gols marcados pelo Flamengo. Adílio se foi em carne, mas a sua lenda ficará para sempre marcada dentro do Flamengo, assim como ficou quando conquistou o Mundial e assim como ficou quando ele bateu os recordes. Terceiro maior jogador na história com mais jogos e o 14º maior artilheiro do Flamengo. Está para sempre marcado, eternizado, imortalizado no Clube de Regatas do Flamengo. Mas por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Apenas deixa o seu like, se inscreve no canal, também deixa o seu comentário aqui em respeito a essa lenda que foi Adílio no Flamengo. Vamos, Flamengo!